Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nos últimos dias, uma notícia aí abalou o mercado e deixou muitos acionistas do Banco do Brasil de cabelo em pé, como vocês já sabem, né? O banco anunciou que não vai mais pagar dividendos como antes, pelo menos durante esse ano aqui de 2025. Mas calma, será que realmente o Banco do Brasil suspendeu os dividendos? O que está por trás dessa decisão? E o mais importante, como que isso afeta o nosso bolso como acionista. Então, se você tem interesse em saber essas informações, fica comigo aqui até o final, que eu vou explicar tudo nesse vídeo para vocês, com todos os detalhes e sem enrolação. E também vou falar se eu continuo comprando as ações do Banco do Brasil ou se realmente eu vou parar de investir aí na empresa. Então vamos direto primeiro ao fato relevante que aqui no dia 20 de agosto de 2025, o Banco do Brasil soltou esse comunicado, um fato relevante, que fala exatamente sobre o que mudou nas regras do jogo. Então, primeiro, gente, o pagamento de dividendos que a gente esperava agora para esse mês de setembro, infelizmente foi adiado para o mês de dezembro. E o segundo fato, e talvez aqui um dos mais importantes desse comunicado, é exatamente o famoso payout do Banco do Brasil, que é a fatia de lucro aí que o banco distribui para os seus acionistas foi reduzido. Então, antes o Banco do Brasil ele distribuía entre 40 a 45%. Gente, relevem esse barulho aí que tá chovendo pra caramba aqui em Orlando hoje. Então, esse é o barulho do trovão. Então, vamos lá, voltar pro assunto aqui. Espero que não tenha atrapalhado. Mas o payout, então, do Banco do Brasil, ele era na faixa dos 40 a 45% do lucro do banco. Agora, esse percentual caiu para 30%. Então, e para completar, o banco também já avisou que esse ano aqui de 2025, nada de dividendos extraordinários, certo? Então, depois de todas essas notícias que eu trouxe aqui para vocês e o fato relevante que o Banco do Brasil aí comunicou aos seus acionistas, a gente precisa entender por que essa mudança é tão drástica, tá? A resposta, ela tá no coração do agronegócio brasileiro, como todo mundo já sabe, né? O Banco do Brasil, ele é um dos maiores aí, se não o maior financiador do agro no país. E esse setor vem sofrendo aí nos últimos 2 anos de problemas climáticos graves e de outras coisas também que têm acontecido e influenciado o resultado desse setor no país. Teve uma seca também muito forte em 2023, as enchentes que foram devastadoras aí no ano de 2024, principalmente no sul do Brasil, e também agora uma onda de inadimplência das empresas como um todo. E para vocês terem uma ideia, 74% dos produtores rurais estão endividados e desses 74%, muitos deles nunca tinham atrasado sequer uma conta antes com o banco. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso país. E com menos dinheiro entrando, então o lucro do bebê caiu mais de 60% no último trimestre, como já foi falado aqui nos últimos resultados. Inclusive, se você quer saber mais sobre esses resultados do Banco do Brasil, eu fiz uma análise, tá aqui na playlist do canal, é só você conferir por que as ações do Banco do Brasil estão subindo e lá tá tudo explicado direitinho para você que quer saber mais detalhes. Então, agora vamos para os números que realmente importa. Trouxe aqui alguns números oficiais de projeções do Banco do Brasil. Então, eles estimam que esse ano o banco deve ter um lucro na casa de entre 21 a 25 bilhões de reais para esse ano de 2025 e com o payout na casa dos 30% que eu já falei para vocês, isso pode significar esse ano, né, dividendos pagos por ação na casa de R$ 1,10 a R$ 1,31. Mas para vocês terem uma base de comparação, por exemplo, se fosse com o payout anterior de 45%, a gente teria dividendos pagos na casa de R$ 1,61 a R$ 1,96 por ação. Então, para vocês terem uma noção, a gente tem uma redução aí de dividendos na casa de 33 a 50 centavos por ação, ou seja, 33 centavos a 50 centavos por ação. Isso é uma redução, então, por conta do payout. Mas uma boa notícia é que o dividend yield da empresa, mesmo com essa redução, ainda fica na casa dos 5,6 a 6,6% ao ano. Então, continua sendo um cenário bem atrativo, principalmente por conta da alta de juros. Então, aqui na tela para vocês eu trouxe uma projeção que eu fiz aqui, alguns cálculos, tá? Sobre a questão do cenário atual e as projeções de dividendos do Banco do
Brasil, tá? Então aqui vem uma informação que pode mudar essa perspectiva. Será que a ação tá cara? Será que a ação tá barata? Tá olhando para esse preço atual e olhando para a cotação justa, gente, calculada com essa base de dividendos esperados, a gente tem esse cenário aqui bem interessante que eu estou mostrando aqui na planilha para vocês. Então a gente tem aqui uma projeção de um lucro líquido na casa aqui dos 21 a 25 bilhões, como a gente coletou lá naquela informação que eu falei para vocês, o payout na casa dos 30%. Aqui a gente tem mais ou menos a estimativa de dividendos por ação. A gente tem aqui o dividend yield também. Então, temos aqui a cotação atual, nesse dia que eu gravo. O vídeo está em 19,70. Pode ser que a hora que você vê esse vídeo a cotação esteja diferente, tá bom? E a gente tem aqui a cotação do preço justo, né? Tendo aí uma margem de segurança em relação ao lucro líquido também. Então, aqui nesse gráfico, eu trouxe para vocês a cotação atual versus a cotação justas nesses 5 cenários. Quer dizer que realmente as ações vão chegar nesse valor de 15, 16, 17 reais? Não, gente, isso é somente uma projeção, tá? E alguns cálculos que eu fiz. Não quer dizer que exatamente vai chegar nesse preço, até porque não tem como prever se as ações vão aumentar o preço, se elas vão diminuir, porque tem uma força compradora interessante também, que está fazendo com que o preço aí continue subindo ou até mesmo se mantendo aí no mesmo patamar, tá? Mas isso aqui é um termômetro de margem de segurança que eu trouxe para vocês e assim vocês conseguem ver, tá? Essa tabela aqui ela vai destacando que esse preço de 19,70 que eu peguei da cotação de hoje que eu tô fazendo esse vídeo, ela pode variar aí na cotação justa entre 15 a 18,80, dependendo ali do lucro líquido que o banco vai divulgar aí nos próximos resultados. Então, nesse cenário todo de números aqui, talvez até um pouco complexo para algumas pessoas, mas que na verdade não é, tá, gente? Com o tempo vocês vão se acostumando, pode ficar tranquilo com isso, que vocês vão entender todos esses resultados. Eu vou sempre estar trazendo aqui vídeos para atualizar vocês também. Muita gente pode estar se perguntando, o que eu devo fazer, né? Vende tudo, compra mais, né? E a resposta, gente, sempre depende do seu perfil, né? Depende. Se você é um investidor que, por exemplo, está focado no lucro, no curto prazo, né? E está precisando do dinheiro para agora, talvez não seja o momento para você investir nesse tipo de ação, até porque essa recuperação vai ser lenta, tá, pessoal? Mas se você é o tipo de investidor que foca na renda passiva, no longo prazo, em uma carteira previdenciária, então pode ser uma oportunidade interessante para você acumular mais cotas, né? E assim diminuir seu preço médio, e, enfim, também conseguir aí aumentar o seu dividend yield ao longo dos anos. Só que lembrando que o banco ele está se ajustando, né? E essa expectativa pode ser superada aí a crise do agro lá para 2026, como diz no próprio relatório do banco, mas pode ser que demore mais também, tá, gente? É algo que é completamente imprevisível, depende do mercado, depende dos produtores rurais, depende do clima, depende de um monte de coisa. Então, você precisa reavaliar isso. Para muitas pessoas, essa crise toda no Banco do Brasil, ela pode gerar sim um ponto de entrada aí para quem acredita na recuperação do banco, só que a gente também não pode esquecer que tem um outro ponto importante aí da lei Magnitsky, né, gente, que também está gerando aí bastante conflito, é um tal de vai e vem, ninguém decide nada e tá todo mundo aí nessa linha cruzada e a gente tá aguardando também o desenrolar dessa história. Então, tem todos esses cenários que eu trouxe aqui para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pretendo fazer como investidora. Depois de analisar muitas coisas, ler várias notícias, analisar riscos, fazer projeções, como eu trouxe aqui para vocês essa projeção que eu fiz, é para mim mesma, né? Eu fiz para os meus investimentos e compartilhei aqui com vocês. Eu pretendo sim continuar comprando o Banco do Brasil, até porque eu tenho uma posição ali até considerável, mas o meu preço médio em relação ao meu custo ainda está bem interessante. E como eu mostro aqui para vocês na tela, hoje, por exemplo, a minha carteira de ações está em queda, bem acentuada, justamente porque a minha maior posição é em Banco do Brasil. Mas vocês conseguem ver que meu preço médio é R$ 22,93 e o preço atual R$ 19,69. Então, eu pretendo sim continuar comprando justamente para diminuir esse preço médio aqui
da minha carteira. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, o Banco do Brasil, ele não suspendeu os dividendos de vez, né? Mas ele fez um ajuste estratégico justamente por conta desse momento que ele está vivendo. Então, ele reduziu o payout de 45 para 30 e adiou esse pagamento antecipado. Então, isso significa que os dividendos que eu falei para vocês aqui desse ano de 2025, eles ainda estão com dividend yield muito atrativo, conforme aqueles números que eu trouxe para vocês aqui no vídeo. Então, a ação, gente, ela pode estar um pouco cara aí para um cenário mais conservador, mas ainda assim oferece uma oportunidade de um cenário otimista lá na frente, e isso é algo que você, como investidor, vai precisar tomar sua própria decisão. Nada do que eu falei no vídeo aqui é recomendação de compra ou venda, você precisa avaliar a sua própria situação e também o seu próprio perfil de investidor. A decisão de comprar, vender ou manter a sua posição no Banco do Brasil, gente, é somente sua. Agora, com esse vídeo, vocês já têm todos os números aí necessários para decidir de forma consciente o que você precisa fazer e o que é melhor aí para os seus investimentos. E depois de todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês a respeito do Banco do Brasil, me conta aqui nos comentários o que vocês vão fazer. Vão comprar, vão vender? Qual que é o seu preço médio e até onde você pretende reduzir ele? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se essa análise te ajudou de alguma forma e você gostou, por favor, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana, compartilho minha carteira de investimento pessoal com vocês. E também deixa seu like aqui para fortalecer o vídeo. Muito obrigada por assistir. A gente se vê, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!